eu tinha algumas noções, né, de técnicas, de metodologias que eu poderia aplicar. Eu tenho 23 anos de serviço público, trabalho diretamente dentro das escolas, então eu tinha alguma noção. E o curso, ele me ajudou a ter, assim, a direcionar um pouco melhor essas noções, a aperfeiçoar um pouco melhor e também conhecer outras possibilidades, né, outras ferramentas que também podem ser utilizadas. Como eu atuo bastante também com a formação de professores, né, dentro dessa questão de melhorar um pouco mais a didática, ou até intensificar a forma como os professores atingem os estudantes dentro da sala de aula, eu acho que isso contribuiu bastante. Como eu ainda sou muito, tenho uma dificuldade ainda acentuada com algumas tecnologias, principalmente assim, algumas ferramentas, eu ainda apanho bastante, mas sou muito curiosa. Eu diria que foi muito mais no sentido das metodologias, das discussões que foram promovidas. Eu considero que isso foi, para mim, foi mais, não que tenha grau de importância, mas que eu percebi um pouco mais dentro da minha atuação essas questões das discussões, da metodologia, de algumas partilhas que foram feitas, né, pelos colegas. Eu coloco isso como o que eu considero foi super válido. A metodologia, ela meio que dá essa possibilidade. Ela mostra possibilidades mesmo de chegar a objetivos distintos com os estudantes, né? Então, eu acho que nós não precisamos seguir uma cartilha, nós não precisamos seguir um único método, né? Uma forma única de ensinar. E aí, quando a gente amplia esse leque de possibilidades, fatalmente, positivamente, nós vamos atingir os estudantes. Eu acho que isso é uma leitura que a gente faz muito do processo de inclusão. Quando a gente oferece mais ferramentas, a chance da gente atingir um grupo maior também aumenta com isso, né? Um pouquinho, né, um resumo sobre o meu projeto integrador. Nós falamos nesse projeto, tentamos fazer uma abordagem junto às meninas que estudam na escola, no CAIC Professor Walter José de Moura. A escolha dessas meninas se deu pela situação de vulnerabilidade, né, em que a boa parte delas se encontram ainda, né? Foram meninas que foram indicadas pelas orientadoras educacionais da escola, por estar em situação de vulnerabilidade, ou por infinitas questões, né, que a gente acaba não mencionando por uma questão de sigilo e abusos. Então, surgiu a ideia de aproveitar essas informações sobre tecnologia, as ferramentas, e tentar trazer um pouco de momentos de rodas de conversa com essas meninas da escola, especificamente esse grupo de terceiro, quarto, quinto ano, que são as meninas que têm já algum entendimento sobre abuso sexual, sobre violências de todas as ordens. Então, nós tentamos começar com essas meninas, né? Eu e mais 2 estagiários, e aí nós começamos a fazer rodas de conversa com temáticas específicas para cada encontro que nós realizamos, e algo muito simples de acontecer. Nós tínhamos também possibilidade de fazer algumas pesquisas em relação a leis que muitas vezes nem chegam ao conhecimento dessas meninas, por exemplo, a lei da importunação sexual, a lei Carolina Dickmann, né? E a gente tentou fazer algumas abordagens com contações de história, com críticas em relação a algumas músicas, letras de música. Esses encontros aconteciam semanalmente, e dentro dessas abordagens, eu acabei aproveitando alguns dos conhecimentos que a gente teve durante o nosso curso, né, com ferramentas, usei o Mentimeter, a pesquisa sobre inteligência artificial, as ramificações do chat GPT, para que elas também tivessem conhecimento, pudessem
fazer perguntas, pesquisas por elas mesmas. Nós chegamos a fazer também um videozinho de histórias no Hand Forest, também para que a gente pudesse ilustrar alguns tipos de violências quais as meninas, mulheres, né, a domesticidade excludente, muito mais voltado para questões de gênero mesmo. E com o passar do tempo, a gente observou que o projeto foi ramificando, as meninas queriam permanecer, queriam continuar, e sempre perguntando sobre quando a gente ia se encontrar novamente. Então, a gente conseguiu colher, por mais simples que seja a prática desses encontros, a gente conseguiu perceber que isso fez sentido para elas e fez diferença na vida delas. E aí nós tivemos a grata surpresa de ter abertura de 2 editais para submissão de projetos, né, que fossem experiências mesmo nossas do dia a dia aqui no Distrito Federal. Eu submeti para o Prêmio Paulo Freire, porque tinha essa perspectiva mais voltada para direitos humanos, enfim, essa modificação, a transformação das pessoas, do meio escolar, e também submeti para um outro projeto, outro edital, que é sobre o antimachismo, que foi até feito na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E nós tivemos a premiação nos 2, e um deles que foi o prêmio sobre o Prêmio Paulo Freire. Nós recebemos uma honraria, né? Levei as meninas e nós tivemos essa oportunidade de expandir um pouco a nossa prática para outras escolas do Distrito Federal. E também no edital do antimachismo, nós tivemos a premiação, claro, a honraria, mas também tivemos a premiação de R$10.000 para continuar aplicando o projeto, porque eles entenderam que, por mais simples que seja essa prática, ela é necessária para a comunidade onde nós estamos inseridos, né? E foi essa prática que eu formalizei dentro do nosso projeto integrador, do curso do SEBRAE, para que a gente tenha outras experiências, né? E partindo muito dessa ideia de que não precisa ser nada mirabolante, que muito do que nós já fazemos é, sim, importante e pode ser valorizado dentro dessas práticas. Uma das ideias que, assim, nós não conseguimos colocar em prática ainda o ano passado, mas esse projeto continua esse ano, esse projeto integrador, é fazer uma feira das meninas, uma feira com algo que elas possam confeccionar, muito da ideia do empreendedorismo que a gente discutiu, né? Como eu falei, as discussões eu adorava, porque eu acho que dessas discussões a gente acaba tendo várias ideias. Então, na questão do empreendedorismo, porque muito do que nós discutimos entre nós, as mulheres, as meninas, é isso, como que muitas vezes ela vai romper com um ciclo de violência doméstica, ou falar para a mãe que aquele relacionamento não precisa continuar, quando existe uma dependência financeira dessas meninas e dessas mulheres em relação a quem está dentro de casa. Então, um dos caminhos que nós pensamos, e isso dentro das nossas conversas com as meninas mesmo, se minha mãe tivesse como pagar, se como minha mãe tivesse como sustentar a gente, ela podia largar fulano de tal, ou podia sair desse ciclo. E aí eu pensei em talvez a gente criar uma feira que eu não quero dar o nome de empreendedorismo, mas uma feira assim, que eu acho que foge um pouco a nossa prática de construção voltada mais para direitos humanos e tal. Eu queria arrumar um outro nome, uma outra sugestão, mas isso eu quero tirar delas, mais uma feira das meninas, onde elas pudessem expandir, quem sabe fazer crochê, quem sabe fazer algo de uma comida gostosa, um quitute, ou um bazar, para que nós pudéssemos fazer isso, mesmo que semestralmente, na nossa escola, né? Então, tentamos, assim, de alguma maneira, chegar, ainda que de banda, nas famílias, principalmente nas mães e cuidadoras dessas meninas, quando é o caso delas terem, que também tem algumas meninas que fazem parte do nosso roda de
conversa que elas não têm a presença da figura feminina em casa, né? São criadas por outras pessoas, não tem uma pessoa de referência. E aí a gente tenta, nessas nossas conversas, fomentar esse espírito das meninas, de buscar um outro caminho, de não viver nessa condição de subalternidade, de submissão, e buscar caminhos assim, em que elas possam ter minimamente alguma forma de gerir algum tipo de recurso financeiro também.